Pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é a sua professora Luciana Medeiros, no quadro Comentando a Prova. E no quadro Comentando a Prova de hoje, nós vamos falar sobre direito civil, mas o direito civil na prova de analista judiciário da área judiciária, que foi aplicada pela Fundação Carlos Chagas no dia 28 de julho de 2024, no TRF3. Vamos lá? Vamos comentar a prova, nós vamos comentar a prova de direito civil que foi aplicada no TRF3, cuja examinadora foi quem? Foi a Fundação Carlos Chagas. Está aqui a Fundação Carlos Chagas, a nossa prova de Direito Civil do TRF3, Fundação Carlos Chagas, 2024, precisamente no dia 28 de julho de 2024. Vamos ver? A primeira questão está aqui, vamos ver aqui essa primeira questão. Ele diz assim: Jairo ofereceu à venda o seu automóvel, seu melhor amigo, Felipe. Ai, que maravilha! Ainda existem melhores amigos. Que aceitou a oferta, né? Felipe, que aceitou a oferta. Muito bem. Firmaram, então, um instrumento contratual pelo qual Jairo se obrigou a vender o automóvel e Felipe se obrigou a comprá-lo. Bacana, beleza, contrato de compra e venda. Mas não convencionaram o preço. Opa, mas não convencionaram o preço. É possível, então, esse tipo de contrato? Vamos ver. O oráculo vai responder. Quem é o oráculo? O Código Civil. Mas não convencionaram o preço, porque o veículo ainda demandava reparos. Menino, isso aqui é amizade, né? Quer dizer, o veículo ainda demandava reparos, mas mesmo assim, eles firmaram um compromisso de compra e venda. Eu quero ter um amigo assim, viu? Vamos lá. Ainda demandava reparos, cujo custo seria posteriormente apurado. Como o Felipe confiava muito em Jairo, né? O contrato previu que a fixação do preço, seria feita depois da conclusão do reparo, ficando sujeita ao arbítrio exclusivo, opa, de João. E, gente, quem é João? João entrou do nada no meio da confusão. Jairo e Felipe são melhores amigos, muito bem. Firmaram um contrato de compra e venda de um automóvel, ótimo. Muito bem, não convencionaram preço, e esse preço, depois da conclusão dos reparos, olha que maravilha, ficou sujeita à estipulação desse preço, ficou sujeita ao arbítrio exclusivo de João. Sinto muito. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, o contrato de compra e venda, o contrato de compra e venda ele é nulo. O contrato aqui de compra e venda, ele vai ser nulo. Sabe por quê? O oráculo vai responder. Olha o que o oráculo diz. Vamos ver aqui o nosso Código Civil, que é o nosso oráculo. Ele diz aqui, em nosso artigo 481. Ele diz: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e outro obriga, né? E outro está obrigado a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Agora veja o que diz o artigo 485. Vamos ver aqui, ele diz assim: a fixação do preço pode ser deixada assim ao arbítrio de terceiro, tá? Ao arbítrio de terceiro. Porém, quando ele fala no 485 que pode ser deixada, né, a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, no 489 ele diz: é nulo o contrato de compra e venda, tá vendo aqui? Quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Então, tudo bem. Um terceiro pode arbitrar? Pode. Mas veja o que o 489 diz: é nulo o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Veja, então a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes logo designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Está aqui o que o oráculo está nos dizendo: 481, 485, 489. Veja, como o Felipe confiava muito em Jairo, não é? Está aqui, como o Felipe confiava muito em Jairo, o contrato previu que a fixação do preço seria feita depois da conclusão por um terceiro, ficando sujeito ao arbítrio exclusivo de João. Então, meu querido, infelizmente, essa é a resposta que a gente tem, que a Carlos Chagas nos deu, não é? Como o gabarito correto, e com certeza acredito que ela não vá, não é, modificar esse gabarito. Por quê? Porque o 489 ele diz que vai ser nulo esse contrato de compra e venda quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes. E aqui estava a deixa para que você pudesse
responder a questão. Exclusivo aqui, ó, exclusivo de João, ok? Então, acredito que eles vão confirmar essa resposta, letra B. Muito bem, de acordo com o que diz o nosso oráculo. Outra questão foi a questão de número 22. Vamos ver o que é que ela diz? Essa questão aqui de número 22, ela diz o seguinte, olha só o que ela vai nos dizer aqui. Deixa eu apagar aqui, isso aqui. Opa, pulei, não foi? Opa, aqui, questão 22. Veja, um banco concedeu empréstimo de mais de 200 milhões à sociedade ABC Indústria Limitada para financiar a ampliação das suas instalações. 2/3 das cotas dessa sociedade pertenciam à sociedade DF Indústria Limitada e GHI Indústria Limitada, ao passo que o terço restante pertencia a João da Silva, que, por sua vez, era titular de todas as cotas. Veja, então tem João aqui, né? Aqui tem João, está aqui João. Temos também a DF, temos a GHI, Indústria Limitada. Muito bem, que, por sua vez, era titular de todas as cotas dessas outras duas sociedades. Como a mutuária não honrou o empréstimo, o banco ajuizou contra ela uma execução. Beleza. Posteriormente, o banco requereu a desconsideração. Pronto, a gente já sabe que nós vamos estar diante do artigo 50 do Código Civil. Desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos seus sócios, ou seja, DF e GHI e João, pudessem ser alcançados pela execução sob o fundamento exclusivo de todos eles integrarem o mesmo grupo econômico. Pronto, aqui era a deixa. O fundamento, pessoal, ó, o fundamento exclusivo apenas, né, no fato de que todos eles integrariam, né, este grupo econômico aqui que a questão está se referindo, né? Então, o que é que acontece? Olha o comando da questão. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, a mera existência de grupo econômico. Pessoal, para isso você tem que conhecer o caput do artigo 50 do nosso oráculo, do nosso Código Civil. Para isso, é preciso que você conheça, sim, o nosso Código Civil, em especial o artigo 50. Olha aí para o quadro. Olha o que ele está lhe dizendo. Primeiro, nós temos pressupostos para essa desconsideração, pessoal. O primeiro pressuposto é esse aqui, ó, abuso da personalidade jurídica. Então, eu preciso abusar da personalidade jurídica. E o que é que se caracteriza o abuso da personalidade jurídica? Se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. É isso que caracteriza o abuso da personalidade jurídica, para que a gente possa, diante do Código Civil, para que a gente possa, não é, efetivamente, né, solicitar, requerer o quê? Uma desconsideração dessa personalidade jurídica. Então, neste caso, veja que não pode de ofício, não é? Não pode, o juiz pode a requerimento da parte, então não é de ofício, está vendo aqui? Então, no Código Civil, a desconsideração só ocorre por requerimento da parte. Nesse caso, pode o juiz a requerimento da parte. Veja que não está dizendo de ofício. Ou do Ministério Público. Então, ou é a parte, ou é quem? O Ministério Público, quando couber intervir no processo. Quando ele couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou dos sócios. Aqui nós estamos diante da desconsideração clássica ou ortodoxa, porque o 49A do Código Civil, ele determina, não é, que o patrimônio da pessoa jurídica, a pessoa jurídica, ela não se confunde com as pessoas dos sócios, não é? Então, uma coisa não se confunde com a outra. Então, nós temos aí a autonomia, né? A independência, né? Desses patrimônios, dessas pessoas. Cada uma é, né? Uma pessoa é a pessoa jurídica, a outra é a pessoa do sócio. Então, nós temos aí essa separação, né, de personalidade jurídica e de patrimônios. Uma coisa é o patrimônio do sócio, outra coisa é o patrimônio da pessoa jurídica. Beleza? Agora, olha o que acontece no parágrafo 4º. Olha o que ele diz. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos que trata esse artigo. Quais são os requisitos? O abuso da personalidade jurídica está aqui, que é caracterizado pelo quê? Pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não é? Então, a mera existência do grupo econômico está aqui a resposta.
a mera existência do grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Se você voltar para a questão, veja, se você voltar aqui na questão, você não está identificando em momento algum, abuso, a gente não está configurando aqui, não é, nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de confusão, não tem isso na questão. Então, a questão, a resposta certa é a letra A. Não vai autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ABC, Indústria Limitada, em relação a nenhum dos sócios, porque não ficou configurado, neste caso aqui, a confusão patrimonial, não ficou configurado definitivamente o abuso da personalidade jurídica, nem pelo desvio de finalidade, nem pela confusão patrimonial. Tranquilos até aqui, pessoal? Eu quero falar uma coisa com você. Observe, eu quero aqui falar uma coisa com você. Você já ouviu falar na desconsideração positiva da personalidade jurídica? Pois é, isso é uma construção doutrinária e que vem tendo aí, né, a chancela, temos aí alguns entendimentos do STJ, e eu vou fazer um parêntese nesta prova e vou falar um pouco sobre essa desconsideração positiva da personalidade jurídica, não é? Da personalidade jurídica, da desconsideração da personalidade jurídica. Veja o que acontece. Olha o que o STJ já nos ensinou. Nós temos aqui, eu trouxe para você, para a gente discutir juntos, né? Nós temos aqui algumas considerações a serem feitas. Observe, veja o que diz aqui o nosso STJ. Veja, eu tenho aqui um recurso especial, agora de 2023. De 2023, está vendo aqui? E a quarta turma, por unanimidade, julgou aqui este caso. Veja, o tema tratava sobre o bem de família. Então, você aí que tem um edital na praça, você que tem aí, opa, um edital na praça, pulei, não foi? Opa, cadê aqui? Vamos lá. Estávamos falando disso aqui, ó. Vamos lá. Você que tem aí um edital na praça e que vai cair bem de família, então cuidado com essa questão, porque eu trouxe aqui uma questão que foi de juiz federal, mas que a FGV fez, mas pode cair em sua prova. Então, o tema era o bem de família, a pequena empresa familiar, imóvel pertencente à pessoa jurídica devedora em que residem os únicos sócios. Olha, o lance é esse aqui, ó. Pequena empresa familiar, imóvel pertencente à pessoa jurídica devedora em que residem os únicos sócios. Então, observe o que vai acontecer aqui. Aqui vai ser o seguinte: eu tenho aqui uma pessoa jurídica e tenho os sócios que estão residindo no único bem, não é? Em que residem os únicos sócios que residem nesse bem, nesse imóvel que pertence à pessoa jurídica, tá certo? Então, evidenciada a confusão entre o patrimônio da empresa familiar e o patrimônio pessoal, boa-fé do sócio morador, desconsideração parcial da personalidade jurídica, possibilidade de serem executados bens pessoais dos sócios até o limite do valor de mercado do bem subtraído da execução. O que é isso, Luciana? Observe o que disse aqui o nosso STJ. Observe aqui. Achei bastante interessante e trouxe aqui para a gente discutir. Ele diz: cinge-se a controvérsia a analisar a impenhorabilidade ou não de um imóvel pertencente, ó, de imóvel, tá aqui, tá vendo aqui, ó, de imóvel, olha aqui, pertencente à sociedade empresarial, e no qual se alega residirem a sócia e familiares. À luz da Lei 8.009, que trata da impenhorabilidade do bem de família, trata do bem de família, né? Que trata do bem de família. E a gente sabe que o bem de família, teoricamente, ele é o quê? Impenhorável. A gente sabe disso. Então, veja, a autonomia, desde que preenchidos os requisitos legais. A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, porque é a autonomia, né? Cada um tem seu patrimônio, né? A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica e seus eventuais credores. Veja, segundo a doutrina, a impenhorabilidade da lei número 8.009 ainda, olhe
ainda que tenha, beber um pouco de água, peraí, pode ir lá, vamos lá. Ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, porque bem de família tem que ser pessoa física, né? Merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas, com conotação que familiar. Por exemplo, por haver identidade de patrimônios. E aí continua a turma do STJ. A desconsideração parcial da personalidade da empresa proprietária para subtração do imóvel de moradia do sócio do patrimônio social apto a responder pelas obrigações sociais deve ocorrer em situações particulares, quando é evidenciada a confusão entre o patrimônio da empresa familiar e o patrimônio pessoal dos sócios. Impõe-se também, segundo o STJ, impõe-se também, está aí, a demonstração da boa-fé do sócio morador, que se infere de circunstâncias a serem aferidas caso a caso, como ser o imóvel, olha aqui, como ser o imóvel de residência habitual da família. Então, aqui, Luciana, é o seguinte: eu tenho um imóvel que pertence à pessoa jurídica, mas esse imóvel está sendo utilizado como residência habitual da família, desde antes do vencimento da dívida da pessoa jurídica. Vocês estão entendendo o que está se discutindo aqui? Muito bem. E aí continua. Havendo desconsideração da personalidade em proveito do sócio morador, em proveito do sócio morador do imóvel de titularidade da sociedade devedora, haverá na prática um desfalque do patrimônio social garantidor, que é o patrimônio da empresa, do cumprimento das obrigações da pessoa jurídica, está aqui, da pessoa jurídica da empresa. E, portanto, né, sendo a desconsideração, via de mão dupla, poderão ser executados para a satisfação da dívida da empresa os bens pessoais dos sócios até o limite do valor do mercado do bem subtraído da execução, independentemente do preenchimento dos requisitos como má-fé e desvio de finalidade previstos no caput do artigo 50 do Código Civil. Então, observe, pessoal, nesse caso aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai suspender, anote, vamos suspender a personalidade jurídica da sociedade empresarial para se conferir proteção ao devedor, que utiliza o imóvel da propriedade da empresa como moradia. Então, observe o que a gente tem aqui. Nós estamos aqui, portanto, veja, suspendendo a personalidade jurídica da sociedade, para quê? Para que a gente, da sociedade empresária, nesse caso aqui, para quê? Para se conferir o quê? Uma proteção ao devedor, porque ele utiliza o imóvel da sociedade, mas ele utiliza, né, como moradia. Então, nesse caso, esse imóvel que mesmo pertencendo à empresa estará protegido de uma futura execução, por quê? Porque neste caso os sócios, eles utilizam este imóvel como moradia. E aí o STJ aplica essa teoria, que é a chamada teoria positiva da desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu estou rompendo aí, né, essa barreira que existe, né, essa separação de patrimônio, de autonomia patrimonial, conforme estabelecido no 49A. Eu estou rompendo isso para proteger quem? Para proteger a gente suspende a personalidade, né, jurídica da sociedade, para quê? Para proteger, para conferir proteção ao devedor, ao sócio devedor. Por quê? Porque vamos desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, mas nós vamos, nesse caso que nós estamos discutindo, mas nós vamos deixar aquele bem, aquele imóvel que pertence à empresa, nós vamos protegê-lo, porque ele está sendo utilizado como moradia dos sócios devedores, tá certo? Em uma desconsideração, possível desconsideração. Vamos ver como foi que isso caiu. Nós temos aqui, eu trouxe para você uma questão que foi aplicada no concurso de juiz federal,
agora em 2023, pela FGV. Agora pela FGV. E foi simples, ele só perguntou o seguinte: a desconsideração positiva da personalidade jurídica é requerida pelo próprio devedor para conservar seu patrimônio mínimo, notadamente o bem de família, que esteja em nome da pessoa jurídica. Então, se eu estou desconsiderando, veja o que diz o artigo 50, que é a desconsideração clássica ou ortodoxa, não é? Eu desconsidero para quê? Porque se eu tenho essa autonomia, eu vou desconsiderar essa personalidade da pessoa jurídica e vou adentrar nos bens dos sócios, em ocorrendo um abuso de personalidade que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, nós temos alguns tipos, né? Aqui nós temos a clássica ortodoxa, que está aqui, nesse caput do artigo 50, está aqui, ó, a clássica ortodoxa. Temos a inversa, que é quando a gente tem por finalidade alcançar determinadas pessoas jurídicas, quando o titular da obrigação original que cometeu o abuso for seu sócio ou administrador, então é possível a desconsideração inversa. A expansiva também, né, quando se trata de sócio oculto, né, que você estudou lá em direito empresarial. E temos agora essa, não é? A desconsideração positiva da personalidade jurídica, que é quando a gente suspende, né? Vamos suspender a personalidade jurídica da sociedade empresarial para se conferir proteção ao devedor que utiliza o imóvel de propriedade da empresa como moradia e, portanto, o STJ vem entendendo que aí, em nome, né, do bem de família, que é dado a proteção que é dada ao bem de família, vai ser estendida também a esse imóvel, em que pese ele pertença, não é, à nossa sociedade, à nossa pessoa jurídica, mas como os sócios utilizam este imóvel, portanto, vai estar protegido, beleza? Então, eu trouxe essa questão, que não faz parte da prova de Direito Civil do TRF3, mas é bom a gente discutir. Muito bem, vamos voltar à prova, vamos voltar aqui à prova, vamos lá. A prova na questão de número 23 diz assim: de acordo com as disposições do Código Civil, acerca do contrato de empreitada, pessoal. O contrato de empreitada. Então, ele traz aqui, não é? Uma disposição bem específica, esquecida. Muitas pessoas só estudam o contrato de compra e venda, doação, e esquecem do contrato de empreitada. O contrato para elaboração de um projeto. Em um contrato de empreitada, o contrato de elaboração de um projeto. Veja, o contrato de empreitada está aqui no artigo 610, eu trouxe aqui para você. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho ou com materiais. A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. E a resposta, olha onde eles foram tirar, no parágrafo 2º, do artigo 610. É mole, pessoal. É aquilo que a gente fala, né? Prova de concurso pode cair tudo. E ele diz aqui no parágrafo 2º que o contrato para a elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar-lhe a execução, Portanto, a resposta correta: não importa a obrigação, letra B, não importa a obrigação de executá-lo, nem de fiscalizar a sua execução. Foi o gabarito dado pela nossa Carlos Chagas, do qual a gente também concorda, em virtude do que o Código Civil assim determina. Muito bem, questão de número 24, está aqui, questão de número 24, aplicada em sua prova, que diz o seguinte: um banco concedeu à empresa AJM Limitada um empréstimo de R$ 10.000, com juros de 2% ao mês, para utilização como capital de giro. No contrato, formalizado por instrumento particular, contrato por instrumento particular, está aqui, a empresa se comprometeu a devolver integralmente o capital emprestado acrescido de juros. Tá, beleza. No mesmo instrumento contratual, Beatriz figurou como fiadora. Rapaz, eu vou lhe dizer, olha, eu nunca fui fiadora de ninguém. E nem me peça para ser, porque não serei. Por quê? Porque a gente sabe que o acessório segue o principal, né? Então, observe, né? Então, ela é fiadora. Beatriz, minha filha, eu vou lhe dizer, você aí, não sei não, vamos ver. Contudo, olha o que vai acontecer, Beatriz.
Olha só, contudo, a empresa deixou de honrar a dívida. Nesse caso, de acordo com o Código Civil, a pretensão do banco de cobrar a dívida prescreve em. Aqui a gente ia ter que conhecer os prazos específicos, né, especiais do 206, e ia também ter que conhecer aquele que eu chamo de quê? Aquilo que eu chamo de carta na manga, que é o artigo 204 do Código Civil. Depois você não diga que eu não te avisei. Artigo 204, para mim, é uma carta na manga. Porque aqui a gente tinha que entender aqui o prazo especial de cobrança, que é de 5 anos, e tinha que entender sobre a fiança, né? O que diz o 204. Vamos ver onde é que a gente trazia isso, onde a gente vai fundamentar isso no Código Civil. Veja, o artigo 206, 5, parágrafo 5º, melhor dizendo, ele diz assim, que prescreve em 5 anos a pretensão de cobranças de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Então, o prazo seria de 5 anos, a gente não discute. E aí, o 204 que eu falei naquele vídeo passado de direito civil, esse 204, ele diz, ó, a interrupção, aqui, ó, parágrafo 3º do 204, a interrupção produzida contra o devedor principal prejudica o fiador, ó, expresso no 204. Esse 204 é um dos queridos da Carlos Chagas. Isso aqui, ele não cai toda hora, não, mas quando cai, pega todo mundo pelo pé. Principalmente esses parágrafos aqui, ó. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, né? O próprio caput do 204 também. Nós falamos sobre eles no vídeo passado. Tranquilos até aqui? Tranquilos? Muito bem. Então, a interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. E esse prazo aí de prescrição é de 5 anos, porque a pretensão de cobrança de dívidas líquidas está aqui no 205, parágrafo 5º, né, 206, parágrafo 5º, prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou de instrumento particular. Logo, a resposta correta foi dada como letra D de dado. Está aqui, letra D de dado, não é? Aqui está 5 anos, e a interrupção da prescrição contra a empresa prejudica a Beatriz, que é fiadora, tá certo? Que é fiadora. Está aqui a interrupção produzida contra o principal devedor, prejudica o fiador. Muito bem. E, finalmente, a questão de número 25, que foi aplicada na prova do dia 28 de julho de 2024, no TRF3, na terceira região, e a examinadora foi a banca Fundação Carlos Chagas. Ele disse, de acordo com o Código Civil, o mandato, mais outro aqui, ó, mais outro instrumento, um instrumento de mandato. O instrumento de mandato está nos artigos 655 e seguintes. Ele diz aqui, ainda, olha só, ele diz aqui, ó, ainda quando se otorgue mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. E a letra A diz, outorgado por instrumento público não pode ser subestabelecido por instrumento particular? Isso está errado. O oráculo, que é o nosso Código Civil, nos responde no 655, que mesmo que se otorgue um mandato por instrumento público, ele pode ser subestabelecido mediante o quê? Instrumento particular. Então, não é a letra A. A letra B diz, não poderá ser aceito tacitamente, exceto para evitar ao mandante um dano grave. Isso está errado. O mandato pode ser expresso, tácito, verbal, escrito, beleza? Tranquilos? Então, letra B, errado. Letra C, pode ser verbal. É sim, está aqui. 656, está escrito no 656. O mandato pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Está aqui. Agora diz, exceto quando o ato deva ser celebrado por escrito. Essa é a resposta certa, porque o 657 diz, a outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado. E aí ele diz, não se admite mandato verbal, ó, quando deva ser celebrado por escrito. Não se admite o mandato verbal, ó, não se admite o mandato verbal, aqui é a exceção, né? Quando o quê? Quando o ato deva ser celebrado por escrito. Logo, a resposta correta é a letra C. Ele pode ser verbal, exceto quando o ato deva ser celebrado por escrito. Por escrito.
Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Aqui é o nosso quadro Comentando a Prova de Direito Civil do TRF3, da terceira, né? TRF3, terceira região, Fundação Carlos Chagas, 2024, prova aplicada, portanto, aí no dia 28 de julho de 2024. Espero que você tenha gostado. Dê o like, deixe seu like aqui no nosso vídeo, compartilhe aí o nosso canal e curta o Direito Civil, porque Direito Civil, com certeza, é melhor que muitos outros direitos por aí. Tranquilos? Vamos juntos, vamos nessa? Até um próximo encontro.